Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós continuamos falando sobre a fisiologia do sistema respiratório, neste terceiro vídeo sobre o assunto. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, nós encerramos falando, eu apenas citei, não cheguei a comentar, as leis dos gases. Disse para vocês que nós falaríamos sobre duas das leis naturais que regem o comportamento dos gases, certo? Uma dessas leis está mostrada nesta figura, chamada Lei de Boyle, né? E nos diz que quando a gente fala em gases, volume, que está representado pela letra V aqui, por esse V maiúsculo, e pressão, que está representada pela letra P maiúscula, são inversamente proporcionais, certo? Então, volume e pressão, quando estamos tratando de gases, são inversamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Tá? À esquerda de vocês, a gente vê neste exemplo aqui, um recipiente com um volume de 1 litro, certo? E nesse recipiente existem moléculas de um gás. Se vocês quiserem, pode ser o oxigênio, pode ser o CO2, tá? Que são os gases de nosso interesse agora, representado por essas bolinhas vermelhas, né? Então, essas bolinhas vermelhas representam as moléculas de um determinado gás, certo? E dentro desse recipiente, a pressão dentro do recipiente é de 100 milímetros de mercúrio. Nós já falamos, em algum momento eu já comentei com vocês, que esse mmHg é a unidade mais utilizada, não é a única, mas é a mais utilizada, pelo menos na fisiologia, para se representar pressão. E quando a gente está falando em pressão dos gases, a gente normalmente usa milímetros de mercúrio, né? Vocês lembrarem do Hg, lá na tabela periódica, é o mercúrio. Então, nesta figura da esquerda, está mostrando para vocês um recipiente com um volume de 1 litro e no seu interior, no interior deste recipiente, uma pressão de um determinado gás de 100 milímetros de mercúrio. Então, esta aqui vamos chamar de figura A. Vocês já estão entendendo, né? E esta aqui nós vamos chamar de figura B. Na figura B, se vocês observarem bem, a tampa aqui do recipiente, ó, foi baixada, né? Então, nós baixamos a tampa do recipiente e agora o volume é de metade do volume anterior. Ou seja, na figura da esquerda era de 1 litro, agora é de 0,5 litros. Ou seja, de meio litro. É metade do que havia antes. E como volume e pressão são inversamente proporcionais, se o volume diminuiu pela metade, a pressão vai dobrar. E é exatamente o que se observa aqui. Agora, como o volume é muito menor, as moléculas dos gases estão muito mais próximas umas das outras. Isto faz com que elas entrem em contato mais vezes, aumentando, produzindo energia e aumentando a pressão dentro do recipiente. E agora a pressão é de 200 milímetros de mercúrio, ou seja, o dobro do que era na figura da esquerda, certo? Então, esta figura, de uma maneira muito simples, nos mostra que volume e pressão são inversamente proporcionais. Quando um diminui, o outro aumenta, certo? Muito bem. Essa é a primeira lei dos gases que eu quero chamar a atenção de vocês. A segunda lei
que é interessante que vocês lembrem, por que que nós, só para fazer um parênteses aqui, por que que nós estamos falando sobre essas leis dos gases? Ou duas das leis dos gases? Porque nós queremos entender como ocorre aquela primeira fase da respiração, que é a troca de gases entre ambiente e alvéolos, alvéolos e ambiente. Ou seja, nós queremos entender como ocorre ou como ocorrem os processos de inspiração e expiração. É por isso que nós estamos falando sobre as leis dos gases. Tá bem? Fechamos parênteses, então. A segunda lei dos gases é que um gás sempre se movimenta, se desloca de um meio de maior pressão para um meio de menor pressão. Então, um gás, ele sempre se movimenta, se desloca de um meio em que ele está em maior pressão para um meio em que ele está em menor pressão. Um exemplo muito simples é se nós imaginarmos um pneu, não, um pneu cheio de ar. Ali dentro o ar está comprimido para que o pneu esteja cheio de ar e, portanto, com o seu formato adequado para permitir, né, que o carro se movimente, ou a moto, enfim. Então, a pressão dentro do pneu é enorme, é muito grande, tá? Porque o ar que foi colocado ali foi colocado sob pressão para que ele pudesse encher o pneu. Se nós apertarmos o ventil, na hora a gente ouve aquele barulho, né? E a gente bota a mão assim e a gente observa o ar saindo. Aquilo ali mostra para vocês o ar saindo de um meio em que ele está em alta pressão para um meio, no caso a atmosfera, em que ele está em menor pressão. Certo? Muito bem. Então, essas duas leis são muito importantes para que a gente entenda esses mecanismos de inspiração e expiração. Se nós juntarmos estas duas leis dos gases com aquela parte que nós falamos na aula anterior, no vídeo anterior, sobre... Deixa eu baixar aqui. Sobre a musculatura inspiratória e a musculatura expiratória, lembrando para vocês que quando os músculos inspiratórios, né, contraem, o volume da cavidade torácica aumenta. Opa, se o volume da cavidade torácica aumenta, a pressão, né, alveolar diminui. A pressão dentro dos pulmões diminui, porque volume e pressão são inversamente proporcionais. Se nós pensarmos na expiração, em que os músculos expiratórios se contraem, e isso faz com que haja uma diminuição no volume da cavidade torácica, se diminuiu o volume da cavidade torácica, a pressão dentro dos pulmões, a pressão alveolar aumentou. Né? Então, a gente começa a conectar as leis dos gases com estes músculos inspiratórios e expiratórios, porque é graças à contração e o relaxamento desses músculos é que se tem a mudança no volume e também, consequentemente, na pressão pulmonar, né? No volume da cavidade torácica e na pressão dentro dos pulmões, ou seja, na pressão alveolar de oxigênio e de CO2. Para entender um pouco melhor esse aumento no volume da cavidade torácica, essa figura aqui também muito simples, no sentido de que ela é quase que autoexplicativa, né? Vocês observam na figura A aqui, ó, bem à esquerda, o diafragma na sua posição, digamos assim, de repouso, ou seja, ele está relaxado, né? Ele assume esta posição côncava aqui, enquanto ele está relaxado. Na figura B,
ele mostra o diafragma contraído, portanto, ele estava nesta posição aqui, ó, né? Se vocês compararem com a figura da esquerda, o diafragma, quando relaxado, ele estava aqui, ó, né? Onde tem essa linha pontilhada. Agora, ele contraiu, ou seja, ao contrair, ele se movimentou ventralmente aqui. Estão vendo isso? E se vocês observarem bem, obviamente que esse deslocamento do diafragma ventralmente faz com que aumente o volume na cavidade torácica. Concordam comigo? Por isso que ao inspirar, o diafragma se contrai, comprime as vísceras abdominais e a nossa barriga é empurrada para fora, certo? O correto é esse. Se vocês colocarem a mão sobre o abdômen e fizerem uma inspiração profunda, vocês vão perceber que a barriga vai para fora. Se não for para fora, vocês estão inspirando de forma incorreta e, portanto, não estão utilizando toda a capacidade inspiratória. A barriga deve ir para fora. Por quê? Porque o diafragma contrai as vísceras abdominais, né? Ele contrai e aí ele empurra as vísceras abdominais e elas são comprimidas contra a parede, contra a pele, né? Parede interna do abdômen, obviamente, não a pele. Tá? E na figura C é igual à figura A, né? Em que ele mostra o relaxamento do diafragma e o retorno do diafragma à sua posição inicial, ou seja, que estava lá na figura A. Então, o diafragma, pessoal, é o responsável pelo aumento de aproximadamente 60% na cavidade, no volume da cavidade torácica. Então, na inspiração, o volume da cavidade torácica aumenta. E 60% desse aumento, mais ou menos, né, se deve à contração do diafragma. Mas vocês sabem que, além do diafragma, a musculatura intercostal externa também é um músculo inspiratório. É só olhar na figura anterior. E ao se contrair, então, junto com o diafragma, né, se contrai a musculatura intercostal externa durante a inspiração, as costelas, né, elas se movimentam no sentido dorsal. Elas estão nesta posição, né, nas nossas costelas, e durante a inspiração, com a contração da musculatura intercostal externa, elas fazem isso aqui, ó. Elas se movimentam levemente na direção dorsal. Então, há um aumento também, né, no volume da cavidade torácica, graças à contração do diafragma e graças à contração da musculatura intercostal externa. As costelas levemente se movimentam no sentido dorsal. Isto aumenta o volume da cavidade torácica. Quando o diafragma relaxa, ou seja, durante a expiração agora, em que esse intercostal externo também relaxa, as costelas voltam para a sua posição inicial, o diafragma volta para a sua posição inicial e o volume da cavidade torácica, que estava aumentado, retorna ao volume inicial. Ou seja, quando aumentou o volume da cavidade torácica, diminuiu a pressão alveolar. Agora que o volume da cavidade torácica diminuiu, aumentou a pressão alveolar de oxigênio e de CO2. Certo? Eu acho que tem mais uma figura que talvez ajude a entender melhor, a enxergar o que eu falei sobre as costelas. Tá aqui, ó. Essa figura, né, de uma forma bem grosseira aqui, o autor faz uma comparação, né? Isso aqui é uma bomba d'água, né? Talvez alguns de vocês conheçam aquelas bombas d'água que tem poço artesiano, né? Em que a gente dá a manivela aqui para cima e para baixo, uma espécie de manivela, né? Para ir puxando água, certo? Então, se vocês quiserem ter uma noção do que acontece com as costelas no momento em que a musculatura intercostal externa contrai e aumenta o volume da cavidade torácica, imaginem mais ou menos o movimento dessa manivela, né?
Ou seja, aqui está mostrando para vocês a porção inicial das costelas, no momento em que a musculatura intercostal externa contrai, essas costelas se movimentam dorsalmente, e isso aqui é uma visão lateral em cima, embaixo uma visão frontal, né, em que vocês estão vendo as costelas se movimentando levemente no sentido dorsal, e isso ajuda a aumentar o volume da cavidade torácica durante a inspiração, certo? Então, espero que essas figuras tenham ilustrado bem o que eu disse e tenham auxiliado vocês a enxergar, né, o que eu disse. Essa figura aqui, ó, eu deixo um tempo aqui para que vocês possam congelá-la e copiar, se quiserem, né? Mostra para vocês um conceito que eu citei na última aula, que é o de ciclo respiratório. Então, um ciclo respiratório nada mais é do que uma inspiração seguida de uma expiração. Eu disse para vocês também que a inspiração é considerada ativa, porque nós podemos controlá-la, né? Nós podemos aumentar a frequência inspiratória, nós podemos inspirar de forma mais longa, mas a expiração é um movimento passivo, porque na medida em que nós alteramos a inspiração, consequentemente a expiração será alterada também, tá? E eu disse ainda que esses processos de contração da musculatura inspiratória, principalmente, também expiratória, é controlada pelos centros nervosos primários, que ficam no bulbo e na ponte, certo? Muito bem. Então, no início da inspiração, nós temos... isso é outra coisa interessante também que vocês sempre devem considerar quando estiverem pensando sobre inspiração e expiração. Nós temos aqui duas pressões que são comparáveis, digamos assim. Uma delas é a pressão alveolar, ou seja, a pressão dos gases dentro dos alvéolos, tá? Pressão parcial dos gases lá dentro dos alvéolos. E outra é a pressão atmosférica, ou seja, a pressão dos gases na atmosfera. Obviamente que nós não temos condições de alterar a pressão atmosférica. A pressão atmosférica só é alterada pelas forças da natureza, né? Ou, por exemplo, em grandes altitudes, né? Comparada com o nível do mar. Então, nós não temos controle, obviamente, sobre a pressão atmosférica, né? Em condições normais. Mas nós temos controle, sim, sobre a pressão alveolar, né? Pressão alveolar nós exercemos ao controlarmos a contração dos músculos inspiratórios, nós podemos interferir na pressão alveolar indiretamente, tá? Então, esta pressão alveolar, ela muda. Se a gente compara a inspiração com a expiração, ela muda. Tá? Mas a pressão atmosférica não. Eu estou aqui nesse ambiente, essa pressão atmosférica ela está sempre igual. Tá? Como assim, professor? Vamos ver se mostrando uma figura para vocês, vocês conseguem enxergar melhor o que eu estou querendo dizer, o que eu estou dizendo. Aqui, ó. Nesta figura, vocês enxergam a representação dos pulmões, né? Vocês estão vendo ali o diafragma, certo? Os brônquios, bronquíolos, enfim. E vocês estão vendo na direita aqui da figura 3 gráficos, né? 3 gráficos. Vocês estão vendo nesta coluna branca representada a inspiração. E nesta coluna verde, cinza, enfim, vocês estão vendo representada a expiração. Vocês estão vendo também, bem à direita aqui, né?
medida a pressão, né? 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, né? E menos 3 e assim vai. Vocês estão vendo aquelas duas pressões que eu citei, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a pressão alveolar, representada em milímetros de mercúrio, certo? Muito bem. Se nós considerarmos este ponto aqui, ó, este ponto aqui é o início do ciclo respiratório, ou seja, é o início da inspiração. Neste ponto, ali, se nós considerarmos aquelas duas pressões que eu falei, ou seja, pressão alveolar, que está representada ali, pressão alveolar, e pressão atmosférica, vou abreviar aqui, se nós considerarmos, de novo, neste ponto aqui em azul, ou seja, no início da inspiração, se nós compararmos a pressão alveolar com a pressão atmosférica, nós veremos que elas estão iguais. Por isso que está 0 aqui, ó, neste ponto, a pressão, as duas pressões, está 0, porque elas estão iguais, certo? Muito bem. Aí nós vamos seguir esta linha aqui. Na medida em que contrai diafragma, contrai musculatura intercostal externa e ocorre o aumento no volume da cavidade torácica, se ocorreu o aumento no volume da cavidade torácica, a pressão alveolar diminui, porque volume e pressão são inversamente proporcionais, tá? Então, se está aumentando o volume com a contração do diafragma e do intercostal externo, a pressão alveolar está diminuindo. Vai diminuindo, 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 até chegar a próximo aqui de menos 1. Né? Por isso que aqui aparece menos 1. Vou fazer conta que eu fiz uma linha reta aqui, tá? Então, por isso que aqui aparece menos 1. Para representar que neste ponto, agora, neste ponto aqui, que ele chamou de A2, né? Neste ponto aqui, a pressão alveolar é de menos 1. Ou seja, a pressão alveolar diminuiu. Então, agora, a pressão alveolar ela é de menos 1. Portanto, ela é menor do que a pressão atmosférica. A pressão atmosférica não mudou, né? A pressão atmosférica está igual. Vocês estão no mesmo lugar ali. Certo? O que mudou foi a pressão alveolar, porque houve uma contração do diafragma, contração da musculatura intercostal externa, aumentou o volume da cavidade torácica e, portanto, diminuiu a pressão alveolar. E a pressão alveolar agora é de menos 1, ou seja, ela é menor do que a pressão atmosférica. E aí vem aquela segunda lei dos gases. Um gás sempre se movimenta de um meio em que ele está em maior pressão, que agora é a pressão atmosférica, para um meio em que ele está em menor pressão, que agora é a pressão alveolar. E nesse momento, o ar começa a fluir. Ou seja, ele começa a entrar nas nossas vias aéreas superiores, vai passando, né? Cavidade nasal, faringe, epiglote aberta, né? Laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e chega nos alvéolos. Né? Ele passou por todas as vias de condução, pelas nossas vias aéreas superiores e inferiores. E chegou aos alvéolos.
E agora os nossos alvéolos estão ficando repletos de ar, que está chegando ar lá dentro. Nós estamos inspirando. E se está chegando ar nos alvéolos, a pressão alveolar começa a aumentar, né? Como se nós estivéssemos enchendo um pneu. Agora, a pressão alveolar vai aumentar até o momento em que os alvéolos estiverem repletos de ar, repletos entre aspas, né? Mas estiverem, vamos imaginar que eles estejam repletos de ar, a gente chega aqui no ponto 3, em que a pressão alveolar voltou a pressão alveolar que estava diminuída aumentou e agora ela voltou a estar igual à pressão atmosférica. O ponto que ele chamou aqui de A3 é igual ao A1 ali, é igual ao inicial. E se nós temos duas pressões iguais, e um gás sempre se movimenta de um meio de maior pressão para um meio de menor pressão, se as duas pressões estão iguais, não há movimentação de ar. Então, neste momento, terminou a inspiração. Nós já inspiramos. E torcemos, né, para que esse ar que chegou lá seja rico em oxigênio. O que nós precisamos agora é expirar. Porque, certamente, aquele ar que está nos alvéolos, que chegou aos alvéolos, levou oxigênio, o oxigênio já está passando para a corrente sanguínea, e, ao mesmo tempo, já está vindo da corrente sanguínea para os alvéolos CO2. Então, esse ar que chegou aos pulmões, agora há pouquinho, que era rico em oxigênio, rapidamente ele vai ficar pobre em oxigênio e rico em CO2, né? Porque houve trocas entre alvéolos e sangue e alvéolo. Agora nós precisamos expirar esse ar. Né? Então, para que nós possamos expirar, os músculos inspiratórios relaxam e contraem os músculos expiratórios, que são principalmente músculo intercostal interno e os músculos abdominais. Isso faz com que diminua o volume da cavidade torácica, né? Diafragma voltou para a posição inicial, intercostal externo voltou para a posição inicial, e aí, para ajudar, intercostal interno contraiu, abdominal contraiu, quer dizer, o volume na cavidade torácica diminuiu. Se diminuiu o volume da cavidade torácica, a pressão alveolar aumentou. Lembra da lei dos gases? E aí, esta pressão alveolar vai aumentando durante a contração, né, do diafragma, durante o relaxamento do diafragma, relaxamento da musculatura intercostal externa e contração dos abdominais e da intercostal interna. Essa pressão alveolar vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e chega aqui, ó, no ponto que ele chamou de ponto 4, que agora é o mais um por quê? Porque agora a pressão alveolar que aumentou é maior do que a pressão atmosférica. É maior do que a pressão atmosférica. E se nós temos um gradiente aqui, uma diferença entre essas duas pressões, agora a pressão alveolar é menor, o que vai acontecer? Vai acontecer é que o gás, é a lei, né? Ele vai de um meio de maior pressão para um meio de menor pressão. E agora, o meio de maior pressão são os alvéolos. Então, nós vamos expirar, né? O ar vai saindo, vai sendo expirado. E na medida em que esse ar sai, a pressão alveolar vai diminuindo. É como se nós estivéssemos murchando o pneu. E aí, a pressão alveolar, durante a expiração, está saindo ar dos alvéolos, né? Essa pressão alveolar vai diminuindo, 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 até que chega aqui no ponto que ele chamou de A5, ou seja, novamente aqui, ao diminuir a pressão atmosférica, a pressão alveolar que estava maior, agora ela diminuiu, volta a estar igual à pressão atmosférica. E se há uma igualdade de pressões, não há mais gradiente de pressão, não há mais deslocamento de ar. E neste momento, que ele chama ali de ponto A5, encerrou a expiração. E nós temos aí, então, um ciclo respiratório, né? Uma inspiração
seguida de uma expiração. E vejam que nada mais para entender isso, nada mais precisa entender que há um aumento, primeiro, um aumento no volume da cavidade torácica, uma diminuição na pressão alveolar, né? Inspiração. Depois, uma diminuição no volume da cavidade torácica, um aumento na pressão alveolar, expiração. Isso é mecânico, né? Isso se dá graças à contração daqueles músculos, contração e relaxamento daqueles músculos que nós vimos, e também graças à lei dos gases, né? Certo? Então, é dessa forma que nós inspiramos e expiramos. Sempre que há uma dificuldade, né? Uma obstrução, por exemplo, das vias aéreas, né? Há um prejuízo, obviamente, do processo de inspiração e de expiração. Né? Muitas vezes, essa obstrução em diversas causas, né? Muitas vezes é necessário fazer uma traqueostomia, certo? E entubar esse paciente, né? Colocar um tubo ali e colocar oxigênio, né? Para imitar o que naturalmente acontece. Claro que quando a gente está fazendo uma oxigenoterapia, né? Aquele ar que está indo ali, ele é um ar muito rico em oxigênio, né? Muito mais rico do que esse ar aqui que nós respiramos na maior parte dos lugares em que nós estamos, né? Então, sempre que há necessidade de uma traqueostomia, a gente tenta, né, simular o mais próximo possível essa chegada do oxigênio aos alvéolos, porque é fundamental, né, fundamental que o oxigênio chegue aos alvéolos, né? Nós vamos falar no próximo vídeo aí lá dos alvéolos. A gente vai ver a pressão de oxigênio nos alvéolos, a pressão de CO2 nos alvéolos, certo? Existe uma outra pressão aqui, pessoal, que nós já estouramos o tempo, mas para que vocês saibam, né? Se vocês lembrarem da anatomia, esse espacinho aqui que ele pintou de azul é o espaço pleural, tá? Vocês lembrarem ainda, nós temos duas membranas revestindo o pulmão aqui, a pleura visceral e a pleura parietal. Entre essas duas pleuras tem o líquido pleural, e nesse espaço pleural aí, a pressão é negativa. A pressão é de menos 6 milímetros de mercúrio. É como se os nossos pulmões, agora eu vou fazer uma comparação bem grosseira, estivessem embalados a vácuo. A pressão ali é zero. Tá? Por que existe essa pressão pleural negativa? Para facilitar a expansão pulmonar. Tá? Então, é importante que a pressão em volta do pulmão, ali na pleura, seja negativa, ou seja nula, para que o pulmão não encontre resistência. E aí ele possa se expandir e se encher de ar. Certo? Isso é muito importante. Muitas vezes, esta pressão pleural é perdida. Por exemplo, numa lesão torácica, né, em que aqui ele mostra, né, uma situação, isso aqui pode ser uma fratura de costela e uma perfuração de pleura, pode ser um objeto pontiagudo, como ele mostrou aí, enfim. Há aqui a entrada de ar na cavidade torácica, ou seja, um pneumotórax. Se perfura o espaço pleural ali, aquela pressão negativa ela é perdida, é como a gente romper uma embalagem a vácuo, né? Na hora se enche de ar, certo? E quando há perda dessa pressão pleural negativa, ou seja, esse pneumotórax aí, o pulmão ele vai ter mais dificuldade em se expandir, né? Porque agora ele tem uma resistência. Ele não tinha antes porque ele tinha aquela pressão pleural ali, que era resistência zero, entre aspas. Agora tem resistência, então ele vai ter mais dificuldade em se expandir durante a inspiração. Evidentemente que isso prejudica, né,
o processo inspiratório e, consequentemente, expiratório, né? Isso tem que ser revertido rapidamente, né? Então, aí se faz para alguns vão entender o que eu estou falando, aquele curativo, entre aspas, né? De 3 pontas, né? Para que a indivíduo possa, ao inspirar e depois expirar, poder sair o ar, tá? Então, mas eu não vou entrar em detalhes, porque isso não é fisiologia, né? Fisiologia, a gente trata de uma condição fisiológica. Isso já é outra área, né? Patologia, ou clínica, etc. Tá bem? Não é o meu objetivo aqui. Então, já passamos a 35 minutos, tá? E no próximo vídeo, a gente vai começar a falar da segunda etapa da respiração, ou seja, da troca de gases entre alvéolos e sangue, sangue e alvéolos. Certo, pessoal? Um abraço. Espero que todos estejam bem e continuem bem, assim como todos os familiares de vocês. Um abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo.